A paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. E novamente eu adormecer, fui arrebatado em espírito, e de repente eu estava em uma espécie de túnel, e eu sem eu saber o que poderia me acontecer, e onde eu iria parar, eu estava caindo em um grande abismo, onde eu sentia uma forte força de sucção me puxando para baixo, era uma profundidade inexplicável. Mas eu pude perceber que em minha volta havia várias salas com várias entradas. Conforme cada vez que eu descia, eu rapidamente podia ver que havia salas em volta do grande abismo. Eu estava caindo em uma velocidade assustadora, e na minha consciência eu já sabia que estava sendo levada a outra parte do inferno. Eu estava com muito medo pensando: se eu cair sobre o chão nesta velocidade, em que eu estou, certamente quebrarei as minhas duas pernas, ou o meu corpo todo. Não sei te explicar. Mas eu sabia que ali eu não morreria com a queda. Conforme eu caía, parecia não ter fim, e de repente eu senti como se alguém me segurasse e amorteceu a minha queda no chão. E senti alguém me segurar, e me colocar sobre o chão. Eu novamente estava naquele lugar horrível. Olhei em minha volta, e pude ver várias portas fechadas, mas, no meio de uma delas, havia uma porta aberta. Eu vi uma cadeira que estava de costas para mim, e nela havia uma pessoa sentada, parecia ser um homem. Ele estava com as mãos amarradas. Por detrás da cadeira, havia um imenso silêncio naquele lugar. Eu não pude ver o rosto dele, porque ele estava de costas para mim. Eu fiquei curiosa em saber o que estava acontecendo lá. Eu pensava por que aquele homem estava lá? E o que iria acontecer com ele? Então eu tentei ir até aquele homem, mas não consegui, porque havia parecer um campo de força invisível, que me impedia de dar um só passo sequer naquela direção. O clima daquele lugar era muito estranho. Conforme eu olhava para aquele homem, o cheiro da morte tomava conta daquele lugar. Era um lugar um pouco escuro, o cheiro tomava conta daquele ambiente. Naquele momento eu senti um arrepio na alma. Eu sabia que estava respirando o cheiro da morte, é um cheiro indescritível. E de repente eu vi um demônio chegar perto daquele homem, que estava sobre a cadeira. Era um demônio horrível. Avermelhado, ele era alto, mas não pude enxergar bem como era a fisionomia do seu rosto. Ele estava com um objeto nas mãos de tortura, semelhante a um alicate. Parecia que ali iria começar as sessões de torturas, e eu sentia o medo, e o pavor, e desespero, que aquele homem sentia. Eu estava com muito medo. De repente aquele demônio fechou a porta, e eu não pude mais ver o que iria acontecer com aquele homem. Em seguida, senti alguém me segurar e me virar um pouco sobre a direção em que eu estava, e me colocar sobre um longo corredor, que não estava ali antes, e aquele lugar estava completamente cheio de fumaças averdeadas. Parecia um gás tóxico. Eu entrei em desespero. Havia o cheiro da morte ali também. Eu comecei a andar no longo corredor, e notei que havia várias celas enormes, uma do lado da outra, inúmeras celas, não dava para contar. De repente eu comecei a sentir o chão estremecer, parecia com um terremoto. Eu sem entender fui até a próxima cela, para saber o que havia dentro delas. E quando eu cheguei perto de uma das celas me assustei. Eu vi um dos demônios dentro de uma das celas. Eles estavam presos por imensas correntes. Eles tinham 6 metros de altura. Em cada cela tinha apenas um deles. Eles pareciam com a aparência de morcegos, e seus corpos eram como o de um dragão. Eles tinham asas enormes. Estavam espumando pelas suas bocas. Eles gritavam. Eles eram todos deformados. Todos aqueles demônios estavam desesperados em sair daquelas celas. Então eu vi eles tentando quebrar as correntes. Eles chutavam, e mesmo com as mãos acorrentadas, eles conseguiam dar socos, que estremecia todo aquele lugar. Notei que eles não percebiam a minha presença ali, e nem me enxergavam. E conforme eu ouvia aqueles estrondos, eu pude entender que eram eles que estavam provocando aqueles tremores. Aqueles demônios pareciam possuir uma força assustadora. Eu estava com muito medo deles. Tinha medo que um deles se soltasse das correntes e me atacasse, mesmo sabendo que eles não poderiam me enxergar. Qualquer pessoa que estivesse ali
sentiria essa sensação, com medo deles se soltarem. O medo que eu senti ali jamais conseguirei te explicar, é um medo inexplicável. E de repente, ao me virar de costas, olhei e vi um demônio vir na minha direção. Ele estava vindo da entrada do túnel que eu já havia entrado antes. A aparência dele era horrível. A cabeça dele era grande, os olhos e seu nariz eram iguais de uma cobra. Ele vinha em minha direção, e cada passo que ele dava mais calafrio, eu sentia. Eu vi que ele olhava na direção da direita e da esquerda daquele túnel. Ele olhava em cada cela. Parecia que ele estava supervisionando e vendo se estava tudo sob controle. Ele estava vestindo com uma roupa azul, um pouco escura, morta, semelhante a um operário de fábrica. Eu vi que no bolso dele havia chaves, lembrando que Jesus é o único que tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1 versículo 18. Satanás tenta imitar as coisas de Deus para seu reino das trevas. Um dos exemplos é as músicas mundanas. Então, vendo ele, era um ser muito assustador. E conforme ele dava cada passo, de forma devagar, mais calafrios eu sentia, e ele cada vez mais vinha na minha direção. Eu estava imóvel, não sei te dizer. Mas não conseguia ter reação em momento algum. E de repente uma voz me disse assim: não temas, ele não pode te enxergar. E em seguida ele, ainda andando, chegou perto de mim, e parou, e como se estivesse algo em sua frente, começou a farejar o ar, de uma forma desconfiada. Eu me apavorei. Porque eu temia muito. Aquele demônio possuía um olhar frio, morto e impiedoso. É inexplicável a sensação que eu senti naquele momento. A forma que ele observava tudo, de forma desconfiada. Eu percebi que ele parecia que tinha algo ali, mas graças a Deus ele não podia me enxergar. Mas eu te confesso que eu me desesperei ao vê-lo, apenas alguns centímetros longe de mim. Após ele farejar o ar, ele de repente parou, e continuou a andar normalmente passando por mim. Eu me virei e vi que ele, conforme andava, continuava a observar aquele túnel, e aquelas celas. Ele continuou andando até que a minha vista não pude mais vê-lo, e eu perguntei a Deus: quem são esses anjos que estão presos nas celas? E o Senhor me respondeu: esses são demônios que só serão soltos nos fins dos tempos. Eu sou o único que tem as chaves que os trancou, assim como posso libertá-los, mas isso só será nos fins dos tempos. Irmãos, vou dar um exemplo de suas forças. Um só anjo daquele preso poderia acabar com todos os exércitos da terra com um só soco. De uma vez. É um poder sobrenatural, por isso eles foram presos pelas mãos de Deus. Mas existem anjos maus muito mais fortes e terríveis. Presos, que não podem sair, serão julgados e condenados e jogados diretamente no lago de fogo eterno, juntos com Satanás, a besta e o falso profeta. Leiam o livro de Judas capítulo 1 versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E leiam o livro de Apocalipse capítulo 20 versículo 10. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Continuando em seguida, eu vi uma luz brilhante branca, que me tirou de lá, e acordei. Agradeci a Deus por poder voltar. Eu estava muito aflita, e ainda arrepiada. Eu ainda estava sentindo a pressão do inferno. Eu implorei para Deus para que Ele me desse paz em minha alma, e Ele me deu, e a sua misericórdia me cobriu com paz. Irmãos, em breve eu estarei publicando outros testemunhos verdadeiros do céu e do inferno. Fiquem na paz de Jesus.